Olá, como vai você? Estamos hoje entrando na parte 3 dos vídeos, da série de vídeos de como aliviar a bagagem, né? Sabemos que muitas das vezes nós carregamos na nossa bagagem coisas que pesam demais e realmente nós precisamos aliviar a nossa bagagem. O que você está carregando que está pesando a sua bagagem? Hoje nós vamos falar sobre um peso difícil. E esse peso é a culpa. É a culpa que você tem carregado e que tem deixado o seu caminhar mais pesado. Culpa de ter feito alguma coisa de errado. Quem nunca fez nada de errado, né? Ou culpa de ter deixado de fazer alguma coisa. Aquilo que você poderia ter feito, mas você não fez. Você pecou, se arrependeu, mas carrega o peso da culpa e esse peso te consome. O rei Davi foi um homem segundo o coração de Deus e ele era como eu e você, pecador. E no Salmo 38 ele descreve o que a culpa estava causando ao seu corpo e à sua mente. Vamos ler? Salmo de número 38, do versículo 4 ao versículo 8. Pois as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Davi estava depressivo, estava com seu coração inquieto por causa da culpa do pecado. Isso estava pesando na bagagem dele. E você está como Davi, sentindo-se mal, carregando esse peso que é desnecessário. Aí Davi, depois de falar de toda essa dor, de todo esse sofrimento que a culpa estava lhe causando, né? E esse peso que Davi fala, né, nesse salmo, esse peso da consciência, né, esse peso da culpa pode levar a doenças. Isso mesmo. Pode levar a depressão, pode levar a vícios, de forma de você querer se anestesiar desse sentimento. Então, talvez por conta da culpa você está buscando fuga numa bebida, talvez você esteja buscando fuga em outros vícios que com certeza não vai te fazer bem. Mas o rei Davi, ele não só falou desse peso, de todo esse mal que esse peso estava causando nele, mas ele percebe, ainda em tempo de reconhecer que existe alguém que pode ajudar a aliviar esse peso. E ele reconhece que alguém pode ajudá-lo, e esse alguém é Deus. Ele afirma que ele confessaria as suas iniquidades e pede para que Deus, isso mesmo, Deus não o desampare. Essa fala de Davi, essa oração de Davi está em
no mesmo capítulo, né, de versículo, no capítulo 38, no versículo 18 e 21. Eu vou ler para vocês. Porque eu confessarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Versículo 21. Não me desampares, Senhor meu Deus, não te alongues de mim. Olha a força de vontade de Davi de alcançar, se livrar desse peso, porque estava doendo, estava incomodando, estava inquietando o coração dele. Olha o que ele diz no versículo 22. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Apressa-te, Senhor, em meu auxílio, minha salvação. Davi sabia que estava carregando um peso que estava prejudicando ele. Ele sabia que não era necessário carregar aquele peso. E ele sabia que tinha alguém que podia ajudar a aliviar essa bagagem dele. E esse alguém é Deus. E ele, nesse mesmo capítulo em que ele fala dessa dor, ele já vem dizendo que tem alguém que pode aliviar essa bagagem, aliviar o peso dessa bagagem, Deus. No capítulo 32 de Salmos, capítulo 32 de Salmos, no versículo 5, eu vou estar lendo para você agora. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. O Senhor perdoa. Ele não tem meio termo, né? Talvez eu perdoo, talvez eu não perdoe. Não, ele perdoa. E a Bíblia diz isso. Ele diz, o salmista está dizendo que Deus perdoa quando a gente confessa, quando você se põe diante de Deus arrependido, com o coração quebrantado. Ele não rejeita a sua oração, ele não vai negar para você o perdão, ele vai te dar o perdão. Se você já fez isso, não tem motivo para você carregar essa culpa, porque a palavra de Deus é clara e ela diz que Deus perdoa. Se ele perdoou, meu querido, liberte-se disso, desse peso. Aí na carta de 1 João, no capítulo 1, versículo 9, o apóstolo João diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu querido, isso é tremendo. Deus, ele é fiel e ele é justo para nos purificar, para tirar todo esse peso. Você está carregando esse peso, eu já carreguei esse peso e é desnecessário. Se você já confessou, você já foi perdoado. Então, não carregue mais essa culpa. Ame-se, perdoe-se e alivie a sua bagagem. Deus te abençoe.